Porque olha só, os jogadores de futebol que ganham muito dinheiro, a maioria termina pobre. Quem ganha o Big Brother fica pobre. Quem ganha Mega Sena, né? isso, loterias, fica pobre, mesmo ganhando muito. Então acho que assim, o foco inicial não tem que ser no ganhar muito, mas no administrar bem aquilo que entra. A pergunta de hoje é: como ganhar dinheiro? Como ganhar dinheiro? Rapaz, vai ter que chamar o Primo Rico. Quem mais? Aqueles caras os gurus os gurus da internet, né? Mas assim, Keila, eu acho que essa é a grande pergunta, é a pergunta do milhão, né? Como ganhar dinheiro? Mas você sabe que, na minha opinião, a grande questão não é nem o quanto entra, mas sim o como sai. Eu acho que o processo de enriquecimento, que é o que a pessoa talvez queira saber, ele se dá muito mais na administração do pouco que eu tenho do que em como eu ganho mais. Porque olha só, os jogadores de futebol que ganham muito dinheiro, a maioria termina pobre. Quem ganha o Big Brother fica pobre. Quem ganha Mega Sena, né? isso, loterias, fica pobre, mesmo ganhando muito. Então acho que assim, o foco inicial não tem que ser no ganhar muito, mas no administrar bem aquilo que entra. Mas eu vou tentar responder primeiro essa e a gente entra na segunda. Como ganhar dinheiro? Se você quer ganhar dinheiro, algumas coisas têm que ser bem trabalhadas, né? Acho que a primeira coisa é a identidade, a segunda coisa é propósito, porque quando você sabe quem você é e você trabalha dentro do seu propósito, como consequência natural você vai fazer bem. Muito bem, você vai se destacar naquilo que você faz. E todo mundo que se destaca, que faz bem, que faz com amor, que resolve um problema, essa pessoa vai ser bem remunerada. Então o que nós temos que entender é que bem remunerado não é hoje em dia quem tem certificação, ou quem tem diploma, ou quem tem experiência. A pessoa bem remunerada hoje em dia é quem resolve grandes problemas. Então, se você quer ganhar muito dinheiro, você precisa resolver muitos problemas. Agora, fala a verdade, as pessoas gostam de resolver problema? Não, a maioria das vezes não. Elas querem ganhar dinheiro, mas não querem resolver problema. O brasileiro foi ensinado a fugir dos problemas. Então, o que a gente quer? A gente quer como chama concurso público? Estabilidade. Porque você vai ter estabilidade. Você não quer problema, você quer estabilidade. A gente quer, a pessoa quer uma casinha no interior com uma rede, porque na cabeça dela não vai ter problema. A pessoa foca muito no resultado e não no processo, né? Então... Mas, se você olha, por exemplo, para José resolveu um grande problema. Quando você olha para Davi resolveu muitos problemas. Quando você olha para Jesus Cristo, resolveu muitos problemas. O segredo para ganhar muito dinheiro é resolver muitos problemas e você se tornar uma pessoa indispensável, né? Então, pode falar. Uma coisa que eu acho interessante que você colocou como primeiro ponto é a identidade. Porque às vezes a gente acha que dinheiro é só uma questão monetária mesmo, física, mas na verdade o dinheiro é espiritual. Então a pessoa também, aí eu acho que a gente vai entrar um pouco mais no administrativo, mas quando você tem a consciência de que dinheiro é algo espiritual e você tem ele no lugar dele, correto? Eu acho que isso também flui com muito mais facilidade. Mas a gente vai entrar lá. Então antes disso, eu acho que boas perguntas assim pra gente fazer, né? Você hoje resolve problemas? Essa pessoa, você resolve muitos problemas. Você resolve todos os nossos problemas. Mas essa pessoa resolve problemas? É o que ela precisa avaliar. Ela gosta de resolver problema? Ela caça problema para resolver? Porque uma pessoa, se ela quer ser bem remunerada hoje, ela tem que caçar os problemas. Quais são os problemas que você tem que ninguém consegue resolver? Então, nós já fomos empresários, já tivemos várias empresas e a gente sabe, Keila, a gente está caçando aquela pessoa que resolve. E quando você encontra aquela pessoa que resolve,
você faz tudo para ter, para manter, você não quer abrir mão, você se sacrifica, você abre mão de lucro, você abre mão do seu prolabore. A gente sabe isso na prática, pra gente não perder aquela pessoa. Agora, tem gente que a gente paga salário com dó. Tem gente que você paga torcendo pra pessoa ir embora, entendeu? Então, se você quer ter uma boa remuneração, você precisa caçar problemas. Então, eu não sei se essa pessoa que está nos ouvindo agora, ou se essas pessoas, se elas estão trabalhando para um servidor público, para um prefeito, um governador, um vereador, se é um alto executivo, se é um microempresário, eu não sei. Mas eu sei que essa pessoa deveria chegar para o seu chefe, o seu líder e falar assim: quais são os problemas que você tem que você não consegue resolver? Deixa eu tentar. Sim. Quais são as áreas que tem problema nessa empresa que ninguém conseguiu resolver e que eu posso tentar? E aí, beleza, o chefe vai falar, ó, tem isso aqui, tem aquilo outro que ninguém consegue resolver. Essa pessoa que tá ali, ela vai orar, falar: Deus, o Senhor é o conhecedor de todas as coisas, criador de todas. Sabedoria, discernimento, tudo. E o Senhor me fez para ser um resolvedor de problema, o Senhor me fez para ajudar as pessoas, você me fez para ser um abençoador. Me ajuda a resolver isso daqui. Um exemplo claro disso na Bíblia é Salomão, né, mamãe? Quando ele pediu ali para o Senhor sabedoria, Deus deu para ele a sabedoria. E quando você vai lendo ali o versículo bíblico, ele falando que Salomão ele tinha conhecimento sobre tudo, ele tinha conhecimento sobre a natureza, sobre os animais, ele tinha conhecimento sobre a ciência. Então, assim, o Senhor, ele é generoso. Mas olha que interessante, ele pediu para governar. Exato. Ele não pediu sabedoria para ser o guru, o mestre. Para administrar bem. Ele tinha um olhar para resolver um problema. Me dá sabedoria. Então, a Bíblia fala assim, ó, tudo que a gente pede, às vezes a gente não recebe porque pede mal. E o que seria esse pedir mal? Pedir para si, né? Pedir para si, né? Então, eu preciso pedir as coisas para Deus, mas para o outro, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, né? É uma visão comunitária, é o reino. Então, eu quero resolver problemas, eu quero ser um resolvedor de problemas. E quanto mais eu me empenhar e me tornar bom em resolver problemas, olha, não tem limite para o valor que as pessoas podem receber. A grande questão é, você gosta de resolver problemas, você procura problemas para resolver, você se tornou bom em resolver problemas, ou você é alguém que foge de problemas? Que não resolve, que cria problemas. Que cria problemas, é. Pelo contrário, ela traz problemas para os outros, né? Bom, eu acho que esse é o primeiro ponto, mais ou menos, do que a pessoa perguntou. E você pode escalar isso, resolver problemas de modo escalável, escalonável, né? Enfim. O segundo ponto é, o segredo não está enquanto entra, mas como sai. Então a Bíblia diz, ser fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Isso pode ser aplicado em várias facetas da vida de uma pessoa. Se uma pessoa não sabe administrar R$10, ela também não vai saber administrar 10 mil. Tem gente que fala assim, pastor, quando eu ganhar R$10 mil, todos os meus problemas estarão resolvidos. Eu vou pagar minhas contas, eu vou resolver. O que eu vou ofertar, vou bancar missionário, etc, né? Vou ser generoso, vou agir em prol dos outros. Só que na prática a gente vê que não é isso que acontece. Porque a mesma pessoa que ganha um salário mínimo e está endividada, ela com R$10 mil, o dano é maior, porque agora ela tem crédito no banco, ela tem cartão, ela tem cheque especial. A dívida dela vai ser infinitamente maior do que quando ela ganhava um salário mínimo, ou seja, o dano é pior. Então, o segredo é aprender a administrar no pouco. Então, como administrar no pouco? Tá, então como administrar no pouco? Primeira coisa, honrar a Deus. Okay. Ser fiel a Deus. Então, eu tenho que ser uma pessoa dizimista, fidelidade ao Senhor. Primeiro lugar, Deus. Então, quando eu sei o meu salário, eu sei quanto que entra na minha vida, né? A primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, a primeira parte é de Deus, né? Eu vou separar a primeira parte de Deus. Então, e as pessoas ficam assim, mas é do bruto ou do líquido? Bom, a pessoa não quer honrar a Deus, essa é a verdade. Criando ali já formas, né? Para diminuir.
a fidelidade dela, né? Então eu preciso aprender a ser fiel a Deus. Primeiro lugar, fidelidade ao Senhor. E aí é interessante porque você vê lá no Antigo Testamento que Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Mas o próprio texto explica por quê. Porque Abel deu o seu melhor e ele deu das primícias. E o texto diz que Caim deu depois de algum tempo, né? Ele deu das sobras. E a gente fala assim, não, Caim é burro. Mas e a gente que nem faz sobrar, né? Caim ainda fez sobrar para entregar. Você tem salário, você não tira o seu dízimo e você ainda tem esperança de dar. Não, aí no final você não tem mais nada. Usa o cheque especial, cartão de crédito, não tem mais nada. Pior do que o próprio. Pior do que Caim. Então, primeira coisa, dá a primeira parte para Deus. É igual um bolo de aniversário. O primeiro pedaço, o sabor é diferente dos outros? O gosto, o tamanho, não. Mas o primeiro pedaço carrega uma mensagem. Então, primeira coisa, fidelidade e honra ao Senhor através dos dízimos e das ofertas, né? Há muitas promessas. A Bíblia diz em Provérbios 3, honre ao Senhor e os teus celeiros serão cheios e os teus barris transbordarão. E aí, qual que é a aplicação disso na vida da gente hoje em dia? Porque era um contexto agrícola, né? Um contexto diferente. Como que a gente pode aplicar isso hoje? O celeiro traz a ideia do hoje, né? Então, você foi no celeiro, você está colhendo aquilo que você necessita. Então, eu preciso do trigo, eu preciso do azeite para fazer o pão para eu comer hoje. Os barris transbordando é a provisão futura, né? Onde o barril ali traz a simbologia da uva que se perde, mas processada, guardada, armazenada, ela se torna um vinho que pode durar aí anos. Então, é a provisão do hoje e a provisão futura. Ou seja, quem honra ao Senhor tem provisão no presente e provisão no futuro. Honre ao Senhor com os teus bens, Provérbios diz, e você vai ter provisão no presente e provisão no futuro, né? Você tem também vários textos dizendo: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nosso Deus não tem problema com recurso, Ele tem problema com o coração que não está rendido a Ele, né? Deus não vai dar nada pra gente se perder. Essa é a grande verdade. E eu preciso treinar o meu coração. Então, primeiro, sempre de Deus, né? Dízimo, oferta. Segunda coisa, investimentos e proteção e segurança. Então, não adianta eu ter uma casa se eu não tenho um seguro da casa. A gente viu segunda-feira, algumas semanas atrás, teve um aviãozinho de pequeno porte, um monomotor, um bimotor, que caiu aqui em Belo Horizonte num apartamento, num prédio, né? Destruindo a casa. Se ela não tem um seguro, ela perdeu tudo, né? Ou acontece um incêndio, um raio. Também em casa, né? Às vezes você com um descuido, uma panela pega fogo, alguma coisa assim, ou até mesmo coisas que a gente não tem. A gente já aconteceu isso, né? Teve no final do ano que teve uma chuva, assim, torrencial em Belo Horizonte, e nós estávamos na igreja, no culto do Ano Novo, quando nós chegamos em casa, o gesso da nossa casa, do nosso quarto, estava no chão. Então, assim, se a gente não tivesse o seguro da nossa casa, que depois a gente conseguiu rever, etc., a gente estaria ali desembolsando 10, 15 mil que a gente não tinha, ou que não poderia ter, né? Então, proteção. Não adianta ter um carro se não tem seguro. Então, dízimo, oferta, proteger o que tem e investimentos, né? Ali tá no mesmo patamar. Investir para o futuro. A gente tem hoje os juros compostos, renda passiva. Você pode fazer vários tipos de investimento e colocar o dinheiro para trabalhar para você, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante, porque você já ensina os meninos hoje. Então, eu vou esperar receber tanto para poder investir, ou eu não entendo nada e eu preciso aprender, fazer cursos, etc. E hoje os meus filhos, eles têm 9 e 11 anos e os dois já investem na bolsa, claro que com a sua orientação, mas é interessante a gente trazer isso porque você não precisa ter ali R$1.000 para investir, os meninos investem com R$50, R$10. Não, e tem ações que você compra de R$8, fundos imobiliários de R$9. Não é nem o preço de um hambúrguer, né? É o preço talvez de um leite hoje em dia, você já consegue fazer investimentos. Então vamos recapitular. Primeiro lugar, dízimo, oferta. Segundo lugar, investimentos e proteção de patrimônio, proteção da vida, né? Então, seguro de vida. Seguro da casa, seguro do carro, se você tem carro. Porque quem que gera riqueza, não é você? Então, você tem que proteger o gerador de riqueza. Então, tem que ter um seguro de vida, uma proteção, né? Caso aquela pessoa adoeça, fique hospitalizada. Hoje nós temos vários tipos de seguro. Tem seguro que cobre até quebra de ossos, né? Tem seguro que cobre internação. Você recebe, porque às vezes a pessoa é autônoma. E se ela tá parada, tem seguro que hoje paga, né? Os dias que ela tá ali na internação. Então, o seguro
proteção em todos os sentidos, né? E aí, depois você vai montar o seu custo de vida, o seu padrão de vida. Isso é uma outra mentalidade. Como é que o brasileiro faz? Ele gasta, ele pega tudo que ele gostaria de fazer, de viver. Então, as saídas. Então, assim, ó, ele ganha 2.000, ele põe o padrão de vida dele em 2.500. Exato. É isso que o brasileiro faz. Não investe nada, não tem seguro de nada. Mas o certo é o seguinte, se você ganha 10, o seu padrão de vida tem que ter em torno de 5, 6 mil. Então você primeiro dá o seu dízimo, a sua oferta, você faz os seus investimentos, seguro, proteção, e aí agora eu monto um padrão de vida. E a gente tem vivido isso há muitos anos, né? A gente tá sempre um padrão de vida abaixo do que o que a gente pode. Por quê? Porque a gente tem essas prioridades, que é o nosso dízimo, a nossa oferta, os nossos investimentos, a proteção do nosso patrimônio. Depois eu vou para um padrão de vida. E a gente está vivendo um momento bem específico agora, que é que você quer trocar de casa. Você quer mudar, né? E eu tenho segurado isso já há algum tempo. Por quê? Porque se a gente for mudar, a gente vai subir um padrão. Exatamente. E eu não entendo que agora... Né? E eu não entendo que agora seja o momento de aumentar um pouquinho o padrão. É manter um padrão abaixo e continuar seguindo esse protocolo, né? Dízimo, oferta, investimentos, proteção, seguro, depois o nosso custo de vida. Então, lembrando, não é sobre quanto entra, é como sai. E se eu aprendo a administrar desde pequeno, e você falou, a gente tem ensinado os meninos, né? Então, os meninos, quando eles recebem a mesada, enfim, a gente dá outros incentivos para eles, né? Do livro. A leitura, eles têm dentro do valor da mesada, eles têm algumas atribuições para receber aquela mesada, mas a cada livro extra, eles ganham um valor também. Cada livro que lê ganha R$10. Cada prova que fecha a prova ganha R$10. Então, eles têm lá as formas, eles fazem corte de vídeos e ganham um dinheirinho. E aí eles já pegam esse dinheiro e faz o quê? Primeira coisa, tira o dízimo, né? Faz os investimentos. Os dois têm conta criança, o dinheiro cai na conta deles, tira o dízimo, depois eles fazem as ofertas, né? Cada um sustenta 2, 3 viúvas ali com um valor pequeno, mas para estimular. Depois eles fazem investimentos e por último eles podem gastar com o que eles querem, né? Então você vê, não tem idade, não tem quantidade, é princípio. O que eles querem, a gente tem que lembrar também, né? Que o nosso custo de vida necessariamente não é tudo que a gente quer fazer, né? A gente tem que ter essa ponderação. Então, os meninos, eles também já têm algumas responsabilidades, né? De pegar o dinheiro. Então, eu quero fazer uma escola de futebol, então eu vou pagar, mesmo que seja um valor pequeno, mas ele já tem essa responsabilidade de contribuir com os gastos que ele mesmo já tem, né? Então, assim, eu acho que é legal você também abordar essa questão do custo de vida, porque às vezes as pessoas colocam supérfluos no custo de vida. E, na verdade, o custo de vida é o que é necessário, é básico, é água, luz, telefone, né? Não é viagem, não, meu custo de vida eu tenho que incluir aqui uma viagem. Hoje as redes sociais atrapalham muito, porque a gente fica o tempo todo se comparando com o outro e querendo viver a vida do outro, né? E às vezes a gente compra, adquire para mostrar para o outro que a gente tem e se coloca em risco numa escravidão. Então, assim, se o meu momento de vida me permite tirar férias em casa, eu vou fazer as melhores férias em casa. Então eu vou assistir filme, eu vou chamar os amigos, eu vou dormir até mais tarde. Se o meu custo de vida me permite umas férias em Guarapari, eu vou para Guarapari, eu vou para Cabo Frio. Se me permite ir fora do país, eu saio do país. Mas eu preciso entender o que eu posso. E o que eu posso não é cartão de crédito nem cheque especial. Eu preciso me comprometer com o que eu realmente tenho, né? E com o que eu posso. Bom, então vamos recapitular. Deus nos fez para resolver problemas, né? E eu acho que isso é um princípio até de identidade. Se eu sou filho de Deus, eu resolvo problemas onde eu estou. Então, eu preciso aprender a gostar de resolver problemas, a querer resolver problemas e me tornar bom em resolver problemas. Parar de gerar problemas e resolver. Quanto mais problemas eu resolvo, mais indispensável eu me torno, mais valioso eu me torno, mais bem remunerado eu serei. Então, primeiro princípio. Segundo, administrar com sabedoria.
primeiro Deus, né? Honrando Deus, sendo generoso, dízimo, oferta, investimentos e proteção, depois montando o custo de vida de forma coerente com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu posso. E dessa maneira, a pessoa numa fase produtiva vai se proteger para uma fase em que ela já não é mais tão produtiva assim. Hoje, na nossa idade, a gente pode trabalhar de 8 a 6, pegar um outro bico, a gente pode rodar de Uber, a gente pode fazer milhares de coisas, mas vai chegar... que não será possível. Vai chegar um tempo que eu não vou ter essa disposição, essa energia, essa saúde, e eu preciso me preparar para isso, né? Então, quando a gente fala de investimentos, quando a gente fala de proteção, a gente está olhando para o futuro também. E o brasileiro é muito imediatista, a gente é muito assim, o hoje, né? O que eu ganho eu vou gastar hoje, eu vou me divertir. Eu corro atrás para ver o que vai ser. Mas vai chegar um momento em que eu não vou conseguir gerar tanta riqueza. E para esse momento eu tenho que deixar o dinheiro trabalhando para me suprir lá. Bom, eu acho que respondeu. O que você acha? Sim, acredito que sim. Se não tiver respondido... você anota aí as suas dúvidas nos nossos comentários que a gente volta com esse tema. E aí a gente responde depois. Keila, obrigado. Obrigado a todo mundo que está participando aqui com a gente. Que Deus abençoe vocês. E a gente se vê no próximo quadro desse mesmo programa.